E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda, eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre Creature Commandos. Chegamos agora no sexto e penúltimo episódio da série. A gente chega, na minha visão, em um dos melhores episódios da série. Um episódio que você não tem um aprofundamento na história principal, mas você tem um desenvolvimento de todos os personagens dessa história, que foi muito bem feito aqui nesse sexto episódio. E um episódio que tem uma surpresa que é muito boa mesmo. Um episódio que eu gostei bastante e revela bastante coisas pra gente, não somente dos personagens que a gente tá vendo aqui, mas também de todo o DCU, sabe? E esse episódio tem um foco muito maior no Fósforo. Então vamos lá comentar um pouco sobre esse sexto episódio de Creature Commandos. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias da cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá comentar um pouco sobre o sexto episódio de Creature Commandos. Creature Commandos chega no seu penúltimo episódio, no seu sexto e penúltimo episódio, e chega, na minha visão, em um dos melhores episódios. É um episódio que ele não tem um desenvolvimento tão grande da história principal, ele não avança tanto a história. Dá pra até considerar ele um episódio filler, né, que é aqueles episódios em que não avança a história principal, que basicamente quase que não avança a história principal, mas ele serve muito para construir os personagens. E esse episódio ele dá para se encaixar nisso, mas poderia ser um episódio que não poderia ser tão bom assim, pela questão dele ser mais um filler, mas ele acaba sendo um episódio muito legal, porque ele tem um desenvolvimento de personagens muito bem feito, a gente tem vários núcleos ao mesmo tempo e tem um desenvolvimento bem legal de cada um dos personagens. E a gente tem a aparição de Gotham, a aparição do Batman, sim, o Batman aparece nesse episódio. Então é um episódio que, na minha visão, ele é muito bem feito e ele traz coisas muito interessantes pra gente. É um episódio que eu gostei bastante, eu achei muito interessante mesmo. Então vamos lá comentar um pouco sobre esse episódio, o que acontece nele. Esse sexto episódio, ele tem um foco no Dr. Fósforos, então a gente vai ter um desenvolvimento, como tinha acontecido em todos os episódios, foi a dinâmica de toda a série, que cada episódio tem um foco um pouquinho maior, né? Tem a história principal que tá acontecendo, mas a gente tem um foco um pouquinho maior em cada um dos personagens da história. A gente, no último episódio, a gente viu um foco maior no Eric Frankenstein, viu no Doninha e tal. Cada um dos episódios, ele tem um foco em os personagens. E esse sexto episódio, ele tem um foco maior no Dr. Fósforos e toda a origem dele nesse esqueleto radioativo, sociopata que ele é, psicopata totalmente que ele é. Então, esse episódio ele tem um foco total no Dr. Fósforos e na história dele. No começo desse episódio, a gente tem o primeiro vislumbre da Gotham do DCU. Dr. Fósforos, ele é um vilão do Batman, e a gente tem o primeiro vislumbre da Gotham City dentro desse universo. E claro, dá pra ver que é clássica, é aquela Gotham clássica que parece ser uma diferente de Metrópolis, por exemplo, que é a cidade do futuro, uma cidade mais moderna. Metrópolis aqui, a Metrópolis do DCU já dá pra ver que é uma cidade antiga, uma cidade velha, uma cidade que ela tá parada no tempo, e ela é uma cidade que tem essa estética mais antiga, tem gárgulas nos prédios, então dá pra ver que é uma estética totalmente mais antiga mesmo e bem mais quadrinesca, sabe? Uma coisa que eu gostei bastante. E aí a gente vê o Fósforos correndo ali pelas ruas de Gotham, a gente vê que ele tava dentro de um carro e ele acabou fugindo. Aparentemente um grupo de bandidos acabou pegando ele, e esse é o pequeno flashback que a gente tem no início da história, só pra situar a gente um pouquinho ali dentro daquele mundo. E aí a gente vê uma cena rápida da princesa conversando com o seu exército ali, falando pra encontrar o grupo dos monstros o mais rápido possível, e que é pra matar eles, sabe? Que é pra acabar com eles, porque eles querem matar ela, obviamente, né? Depois a gente vê a Nina Mazursky andando ali pelas ruas do Pocolistão, né? A gente viu no último episódio que cada um deles, eles se separaram na confusão, na batalha que a gente teve no último episódio. Cada um dos membros acabou indo para um lado e ela tá andando lá tentando fugir dos guardas, estão tentando pegar ela, e aí até que ela consegue se encontrar com a noiva, e a noiva até se assusta quando vê ela, e aí quando elas acabam sendo encurraladas e elas acabam entrando dentro de um bordel e conseguindo se esconder do exército por enquanto. A gente vê o Waller chegando no hospital e lá a gente vê o Rick Flag lá todo machucado, todo ferrado. A gente viu no último episódio a batalha dele contra o cara de barro, e pelo parece ele deu muito mal, inclusive falam que ele quebrou a coluna, sabe? Ele se deu muito mal mesmo, e pelo que é revelado foi o Eric Frankenstein que deixou ele lá no hospital, e aí a Waller e o Economus chegam lá e tal, descobrem que foi o Eric Frankenstein que deixou ele lá, e aí a gente vê o Eric Frankenstein próprio lá em um avião. Ele matou todos os passageiros do avião e mandou os pilotos levarem ele até o Pocolistão, porque ele precisa chegar lá, porque ele precisa avisar para a noiva dele que eles estão cometendo um grande mal entendido, e que se ele revelar para ela que aconteceu tudo isso, com certeza ela vai se apaixonar por ele e vai se tornar a noiva dele, sabe? A gente sabe como é que o Frankenstein é desse jeito que ele é, mas eu já falei no último episódio, a gente já viu a índole dele. Ele é um cara que ele é um pouco fofo às vezes, mas ele é um tremendo sanguinário, que ele não tem medo nenhum de matar quem estiver na frente dele, atrapalhando o caminho dele atrás da noiva dele, sabe? Então ele mata os passageiros sem nenhum pouco de dó, ele mata lá e é isso. E aí ele mata os passageiros sem pensar duas vezes e manda os pilotos irem, e é isso, sabe? E aí a gente vê uma cena rapidinha do Weasel no meio da floresta, correndo ali, o Doninha correndo ali no meio da floresta, meio perdido.
E aí até que ele é cercado por um grupo de uma matilha de lobos e que ele fica meio sem o que fazer, sabe? A gente vai ver como é que vai acontecer depois, mas ele fica totalmente encurralado por um grupo de lobos. Ele é um contra uma matilha de, sei lá, de uns 10, 15 lobos, sabe? Então é uma cena que, pô, o Weasel se ferrou nessa. E aí o Fósforos, ele também tá sendo cercado, tentando ser procurado lá no Poculistão, e até que ele consegue entrar dentro de uma casa e se esconder dentro de uma casa, e a gente tem o primeiro grande flashback dele, que é quando ele era humano, que ele tinha uma filha, sabe? Ele tinha uma filha, e ele era casado também, e aí ele acabou se envolvendo com um grupo meio pesado, sabe, de bandidos e tal, porque ele precisava de dinheiro para financiar uma pesquisa que ele estava desenvolvendo sobre radioatividade, que ele queria curar o câncer ali, né? E ele estava desenvolvendo uma pesquisa, ele precisava de muito dinheiro, e ele acabou se envolvendo com esse pessoal meio barra pesada para conseguir o financiamento para fazer toda a pesquisa que ele precisava, de fazer um reator, fazer toda uma máquina gigantesca para ver se ele conseguia fazer a cura do câncer. E aí ele acabou se envolvendo com um pessoal meio perigoso, e a mulher dele avisou para ele que não era legal ele se envolver com esse tipo de gente, e ele falou, cara, é isso, eu tenho que fazer isso, senão eu não vou conseguir financiamento para mim poder fazer essa pesquisa, sabe? E aí a gente tem um corte rápido numa cena que mostra ele chorando absurdamente, e a gente vê a filha dele e a mulher dele totalmente mortos ali no chão e foram totalmente esfaqueados e tal, e quando a gente vê, é ali a gangue que ele se envolveu, que é do Robert Thorne, que é um vilão do Batman, um mafioso gigantesco ali dentro de Gotham, e ele matou a família deles, tipo, a sangue frio, e eles armam ali pra como se ele tivesse matado a família dele, sabe? Ele tivesse próprio matado a família dele, sabe? É uma cena que é pesada, cara, como eu falei, é uma série de 18 anos, e tem crianças sendo mortas, a gente vai ver mais cenas assim mais pra frente, mas a família dele foi morta por essa gangue, e eles se divertiram bastante fazendo isso, pelo que parece. Cara, é pesado, e mostra o quão pesada é essa série. Aí a gente tem um outro corte rápido lá pro Weasel, e a gente vê que o Weasel fez amizade com os lobos, ele começou a brincar com os lobos, ele pegou um pedaço de galho, começou a jogar pros lobos, ele fez amizade com os lobos, a gente achou que os lobos iam matar ele e tal, mas não, ele conseguiu, ele é esperto, a gente fala, o Weasel, ele é esperto, só que ele é meio essa criatura irracional e tal, mas ele é um cara, ele é um ser esperto, sabe? Ele conseguiu se livrar ali dos lobos, ele sabia que teria dificuldade de vencer esses lobos, mas ele conseguiu fazer amizade com os lobos. Então é uma cena que mostra que, cara, ele consegue se virar, ele consegue pensar em algo rápido ali pra ele poder se livrar de uma coisa que poderia acabar com ele. E aí a gente volta pro flashback, a gente volta lá pro Fósforos, né? Ele tá lá na casa olhando umas fotos e tal, e a gente volta pro outro flashback dele, que agora ele tá lá na onde que ele fez o reator dele e tal, e aí é revelado que o Robert Thorne, ele tem ligações com a Bilaya, que é eu acho que é Bilaya, país fictício, né? Ele tem ligações com pessoas, que é um país fictício, vivido um regime ditatorial dentro do universo DC, e ele tem envolvimento com esse pessoal, e ele prometeu, né? Ele financiou o Fósforos, né? O Fósforos para fazer essa pesquisa, porque ele já tinha algo em mente lá, pensando lá com o pessoal lá da Bilaya lá, e ele tava em negociação. Só que o Fósforos, ele teve que mentir em alguns números, e isso acabou caindo pra cima do Robert Thorne, e ele ficou puto com isso, e aí ele se vingou do Fósforos, matando toda a família dele, e agindo como se tivesse ele que tivesse sido quem tivesse feito isso, né, que o próprio Fósforos tivesse matado a família dele. Eles vão lá e pega e joga o Fósforos dentro lá dessa máquina, desse reator que ele fez e tal. É revelado que também ele conseguiu alguns números, só que ele precisou enganar outros números ali, ele precisava de mais pesquisa e tal, para ele conseguir desenvolver algo ali. E aí ele é jogado dentro dessa máquina, e aí o que o pessoal ali do Robert Thorne pensava? Porra, a gente vai jogar ele dentro dessa máquina, é uma máquina radioativa, ele vai morrer, e aí vai ser uma cena, por exemplo, ele matou, o cientista enlouqueceu, matou a própria família, entrou dentro dessa máquina e se matou, se matou. E aí eles pensaram que ia dar isso, só que acabou acontecendo uma parada totalmente diferente. Em vez dele morrer, acabou acontecendo algo meio Dr. Manhattan, né, lá no Watchmen, e ele acabou virando uma criatura esquelética totalmente diferente, que tem esse poder de radioatividade absurdamente poderoso, que consegue fazer o que ele quiser e é incandescente, sabe? Ele acabou... É aquele negócio, é ciência de quadrinhos, sabe? Ele acabou sendo jogado nessa máquina e acabou transformando o corpo dele totalmente, sabe? Uma cena que é legal, cara, uma cena muito bem feita e mostra ele todo essa experimento e tudo que aconteceu, o corpo dele modificando e virando apenas um esqueleto que pega fogo. Cara, é uma cena muito boa, cara, muito boa mesmo. E aí a gente volta um pouquinho, né? Teve algumas cenas ali que eu não comentei, mas que a Nina e a noiva, elas estavam lá nesse bordel, conversavam com as meninas lá e tal, e aí entrou dois caras lá. Esses dois caras, eles subiram lá com uma moça e tal, e aí de repente a gente começou a ouvir uns barulhos e tal, e elas começaram a ouvir barulho, de repente esse cara tava batendo nessa moça, e aí de repente na hora que a gente vai ver na cena e tal, de repente eles começam, a gente vê esse cara é um meta-humano, sabe? Ele e o outro cara que entrou, que são dois caras,
eles são dois irmãos pelo que parece, eles têm poder de eletricidade, eles são meta-humanos. E aí tem uma cena muito legal, que aí a noiva, ela vai lá e mata um desses caras com uma bala, e aí esse cara, um maior, mais fortão, mais agressivo, ele vai para cima dela, só que ela, cara, pra ela, esse cara não é dificuldade. Aí você tem uma cena super violenta, que mesmo ele tendo esses poderes elétricos e tal, e sendo um meta-humano, ela vai lá e, cara, ela acaba com ele, ela quebra o braço dele, ela acaba com ele, cara, ela arranca o coração dele com a mão e sem dificuldade nenhuma, cara. Mesmo ele sendo um meta-humano, ela faz isso sem nenhuma dificuldade, cara. É uma cena muito boa, muito pesada e uma cena de batalha muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. E mostra que nesse mundo da DC do James Gunn, cara, meta-humanos são comuns. A gente vê meta-humanos o tempo todo. Meta-humanos é algo bem comum pra população. Tanto que o pessoal ali, quando vê ele, que ele tem poderes elétricos, eles... normal, sabe? É algo comum dentro desse mundo. Você vê seres que têm poderes, são meta-humanos ao tempo todo, sabe? Então é uma cena que, cara, mostra um pouquinho dessa construção de mundo e mostra o quanto que a noiva é muito foda. A noiva, ela é muito boa no que ela faz ali em batalha, em combate. E aí no final, elas saem lá desse bordel, o pessoal ali do exército já foi embora e elas mostram um pouquinho da aproximação que a noiva e a Nina estão tendo, e elas acabam indo embora e indo em direção ao castelo, finalmente. A gente vê depois a cena do Weasel, né, já amanheceu, e o Weasel, o Doninha, ele tá dormindo lá junto com os lobos, ele fez amizade com os lobos, e aí no sonho, ele sonha com a menininha, a loirinha. Já tem uma especulação há algum tempo de que a menininha loirinha que o Weasel conhece que ele ajudou e que morreu, acabou morrendo, ela é a princesa de alguma forma, eu não sei como é que isso é possível, de alguma forma, e ele acaba vendo um pouquinho dessa menininha na noiva, e aí ele acorda e resolve também ir pro castelo e ir em direção ao castelo, tá? Para ver o que eles podem fazer lá, se eles vão matar a noiva mesmo, se eles vão matar a princesa mesmo, ou vamos ver o que a gente acontece, mas acaba indo em direção lá ao castelo também. E aí a gente tem outro flashback, e agora o flashback final, mostrando um pouquinho a vingança do Fósforos. Ele acorda lá depois de tudo o que aconteceu com ele, e ele acorda e a gente mostra um pouquinho da transformação dele de um cientista normal pra uma criatura que é psicopata pra caramba. E aí ele fica, porra, cara, ele sente esse poder que ele tem, e aí ele vai se vingar de todo mundo. Ele vai lá na casa do Robert Thorne, ele entra lá, ele mata o Robert Thorne, não só o Robert Thorne, ele mata toda a família do Robert Thorne, e ele se diverte muito fazendo isso. É a vingança que ele finalmente teve, e agora ele tem um poder gigantesco nas mãos. Ele não mata somente o Robert Thorne, a família dele, as crianças, todo mundo. Ele mata todo mundo que teve envolvimento lá com a morte da esposa dele, com os capangas, ele mata todo mundo. E aí depois ele assume o poder do Robert Thorne e fala, ó, quem manda aqui agora sou eu que mando nessa gangue aqui. E aí ele se torna um grande chefe ali dentro de Gotham. A gente vê cenas rápidas ali de todas as coisas que ele fez, usando armas, se tornando um chefe, assim, dinheiro e tal. E aí ele também mostra também que ele é um bom dançarino, que a gente vê uma cena ali dele dançando em um certo local com a gangue dele e tal. A gente vê um pouquinho ali dentro ali em Gotham. E aí de repente a gente olha, de repente apagam as luzes ali do local que ele tá dançando. A gente olha pro céu, a gente olha pro topo ali do prédio onde que ele estava. E tá lá o Batman do DCU. Um Batman bem diferente, assim, um Batman muito forte, parrudão, grandão. E é uma cena bem da hora, cara. Uma cena muito legal, uma introdução. Ele não mostra ator, não mostra uniforme, quase nada de uniforme, mostra só um pequeno pedaço. Mostra que ele é um cara muito forte, muito parrudão. E a gente tem esse primeiro vislumbre, assim, mais completo do Batman no DCU. E aí corta já pros tempos atuais. E aí a gente vê o Fósforos agora decidindo ir lá pro castelo, porque agora chegou a hora, já amanheceu, e ele resolve ir lá pro castelo. E aí a gente tem uma cena da Waller ali no hospital, tentando torcendo pro Flag acordar pra poder explicar pra ela. A gente também tá torcendo pra falar, ó, a Cersei tá enganando todo mundo. A gente tá torcendo, né, o Flag ele quebrou a coluna, e a gente tá torcendo pra ela, tá torcendo pra acordar pra ver se ele pode explicar o que aconteceu realmente, e se ele consegue revelar pra ela o que aconteceu e o que ele conseguiu descobrir. E aí no finalzinho do episódio, todo mundo se reencontra no caminho do castelo, a noiva, a Nina, que já estava junto com a noiva, o Doninha e o Fósforo se encontram todos agora com o objetivo final, realmente, de ir em direção ao castelo e finalmente matar a princesa, que é o objetivo deles. Então, e assim finaliza o episódio muito bom, muito interessante mesmo. Então, galera, de forma geral, um episódio muito bom, muito bem feito, um episódio que eu gostei mais do que o quinto episódio, pra falar a verdade. Eu gostei bastante desse episódio. Ele, igualzinho eu falei, ele é um episódio meio filler, né? Ele vai um pouquinho mais pra contar background, desenvolver um pouquinho dos personagens, não avança em quase nada a história principal, né? Não avança em quase nada, mas você tem o desenvolvimento de personagem que eu acho muito bom. Claro, o destaque aqui, o grande destaque é a Gotham e é o Batman. Tem esse pequeno vislumbre de Gotham, que é a cidade um pouco mais suja, é a cidade um pouco mais antiga, mais gótica também, com as gárgulas ali no alto dos prédios, algo mais quadrinesco mesmo. A gente vê, obviamente, o Batman, que aí dá pra ver claramente aqui, galera. Isso aqui já mostra claramente, não é o Robert Pattinson. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal comentando sobre isso. Vou lançar um vídeo falando que não tem como ser o Batman do Robert Pattinson.
e não é o Batman do Robert Pattinson. Parece ser realmente um Batman um pouco mais... Não é tão velho, mas um Batman já é experiente, já tá um tempo ali, e é um cara gigantesco, fortaço, e com certeza não é o Batman do Robert Pattinson, e essa com certeza também não é a Gotham do Matt Reeves. Já dá pra deixar isso bem claro, mas eu gostei bastante do que eu vi aqui, eu quero ver bem mais o que eles vão fazer com o Batman aqui, como é que vai ser esse Batman, que parece um Batman bem diferentão mesmo, e mais próximo dos quadrinhos do que o que a gente viu recentemente com o personagem. Então, o grande destaque aqui, realmente, é o Batman, mas, de forma geral, o desenvolvimento que a gente tem dos personagens aqui e o desenvolvimento do Fósforos como esse sociopata, psicopata maluco que se diverte matando pessoas, matando crianças, matando todo mundo. A gente entende porque que ele se transformou nesse ser e como ele se diverte fazendo isso e como ele é um ser muito poderoso. Como eu falei, ele é o ser mais poderoso dentro aqui do Comando das Criaturas, ele é o mais poderoso em nível de força, porque quando ele pega totalmente o poder dele, a radiação dele, não tem como você parar esse ser, cara. Ele é absurdamente poderoso, muito poderoso mesmo. Então a gente tem o desenvolvimento desse personagem e a relação entre outros personagens também, que foi muito bem feito nesse episódio. Então, de todos os episódios, é o que menos avança a história principal, mas eu também acho que é o que mais desenvolve os personagens e a relação entre eles. E tem muitos núcleos, tem o núcleo lá da noiva e da Nina, tem o núcleo do Doninha, tem o núcleo ali do Flag com a Amanda Waller, tem o Frankenstein, né, que chega lá no Apocalistão, esqueci de até te comentar, ele chega no final do episódio lá no Apocalistão agora para poder completar a missão dele. E aí a gente também tem o núcleo próprio do Fósforos e dele, lembrando um pouquinho do passado dele. Então esse episódio que ele é um pouco mais filler, ele não vai tanto para a história principal, mas ele tem um desenvolvimento muito legal de cada um dos personagens e não atrapalha o fato da história principal não andar. E agora mais todas as cartas estão prontas, assim, estão fechadas para o episódio final, o que vai ser feito nesse episódio final, o que vai acontecer nesse 7º episódio. Então é um episódio que eu gostei bastante, um episódio bem legal mesmo. Então eu dou uma nota 8.5 para esse episódio, um dos melhores episódios, eu acho que eu considero o segundo melhor episódio, atrás do terceiro e do quarto episódio, que eu gostei bastante. Um episódio muito bom, dou uma nota 8.5 para ele, um episódio que, gostei demais, cara, gostei demais, principalmente o Batman que é revelado aqui, que é um Batman que eu sempre quis ver, sabe? Muito bom mesmo. E aí, galera, o que vocês acharam desse 6º episódio de Critical Commandos? Gostaram da pressão do Batman? O que vocês acharam da história de origem do Dr. Fósforos? Como é que ele se desenvolveu como personagem? Deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!